Boa noite, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Uma boa noite de paz na presença do nosso Senhor Jesus para todos nós. Como vai você? Como é que foi o seu dia? Conta para mim. Espero que o seu dia tenha sido uma bênção, que o seu dia tenha sido maravilhoso na presença do nosso Senhor. Está começando a nossa oração da noite. Vamos orar nesse momento, vamos apresentar a nossa noite para o Senhor e consagrar para o nosso Deus esta noite. Oremos a Deus nesse instante. Boa noite, Espírito Santo da verdade. Na tua santa presença, aqui estamos mais uma vez. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda hás de fazer. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos concede. Obrigado porque o Senhor tem guardado as nossas vidas debaixo da sombra das tuas asas. Nós te pedimos a tua proteção, a tua graça e o teu favor. Nos concede uma noite de paz, nos concede uma noite tranquila na tua presença. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Nos livra de todo o mal, Senhor. Nós te pedimos esta proteção, esta bênção em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos, te pedimos e pela fé te agradecemos por tudo que tens feito e ainda hás de fazer. Assim seja, amém, e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. A palavra da noite de hoje para os nossos corações está escrita em Salmos 40, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Aí os versos seguintes diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa em nossas vidas. O Salmo 40 é o salmo daqueles que esperam em Deus, daqueles que aguardam por sua misericórdia. O Salmo 40 revela a alma do salmista, que esperava em Deus uma solução, esperava em Deus uma nova vida. E ele pedia incessantemente para que o Senhor tirasse ele daquela situação, e aquela situação ele chamava de charco de lodo. O Salmo 40, ele fala isso: tirou-me de um charco de lodo, ou seja, de uma situação complicadíssima, e pôs um novo cântico na minha boca. Esse novo cântico que o salmista está falando é o cântico da vitória, é o hino da vitória. Observe no Salmo 40, eu vou ler mais uma vez porque esse salmo é muito lindo. O verso 1 começa dizendo: esperei com o quê? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o texto diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Ou seja, o salmista está dizendo que Deus tirou ele de uma situação que era horrível e colocou os pés dele firmado na rocha. Quem é a rocha? A rocha é Cristo. Jesus, ele fala de duas casas, uma casa edificada na areia, outra casa edificada na rocha. O vento soprou sobre as duas casas, e a casa que estava na areia caiu, e a casa que estava na rocha permaneceu de pé.
Os ventos sopraram, a tempestade sobreveio sobre as duas casas, mas a casa que estava na rocha permaneceu de pé, e a casa que estava na areia tombou, caiu. A casa que está firmada na areia representa aquela pessoa que não quer buscar a presença de Deus. A casa edificada na rocha somos nós, que estamos aqui nesta noite buscando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando a nossa casa está na rocha, o vento, a tempestade não pode remover, não pode sacudir e nem tirar do lugar uma casa que está na rocha. E é justamente isso que o salmista está dizendo nesse Salmo 40. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aí ele conclui dizendo: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então o salmista está dizendo: o Senhor colocou na minha boca um hino para o nosso Deus. E muitas pessoas vão ouvir esse hino e vão temer ao Senhor. Observe que lindo esse salmo. E quem sabe a sua alma, você está igual o salmista no Salmo 40. Mas o Senhor manda dizer para o teu coração: um hino de gratidão vai ser entoado dos teus lábios. Você vai entoar um hino de gratidão a Deus pelas maravilhas que o Senhor já fez e por muitas maravilhas que o Senhor fará. E mais, o Senhor está firmando cada dia mais e mais os teus passos na rocha inabalável que é a presença de Deus. A bênção do Salmo 40 está sobre você, amém? Coloca nos comentários esta frase: a bênção do Salmo 40 está sobre mim. A bênção do Salmo 40 está sobre mim. Nós podemos observar aqui três coisas nos versos que lemos, três coisas que Deus fez com o salmista. Número 1, Deus tirou o salmista do charco de lodo e colocou os pés dele em uma rocha, firmou os passos dele. Primeira coisa que Deus fez. E é a primeira coisa que Deus faz. Segunda coisa que Deus fez. O texto diz que o Senhor colocou um hino de adoração na boca do salmista. E a terceira coisa que Deus fez, e Deus fará na tua vida: muitos ouvirão esse hino de testemunho, de vitória, e vão temer a Deus. Temer a Deus não significa ter medo de Deus. Temer a Deus significa respeitar a Deus. Viu a diferença? Temer a Deus não significa ter medo de Deus. Temer a Deus significa ter respeito a Deus. E Deus está falando que muitos vão temer a Deus por causa do seu hino de adoração ao Senhor, por causa do seu testemunho de adoração a Deus. Então, quando alguém ouvir o seu testemunho, ouvir o cântico de gratidão e adoração que vai entoar pelos teus lábios, muitos vão temer e dizer: Deus é Deus na vida dessa mulher. Deus é Deus na vida desse homem. Porque ela passou pela luta, pela prova e saiu vencedora. E saiu vencedor. Tu és um vencedor, uma vencedora. Repousado sobre a tua vida está a bênção do Salmo 40. Toma posse desta palavra profética no teu coração. Amém? E na bênção do Salmo 40 nós vamos orar nesse momento. Quantos aqui acreditam que a bênção do Salmo 40 se cumpre em nós? Confirma o seu amém, confirma o seu gostei, se inscreva no canal e vamos orar nesse instante com muita fé. Coloque o seu pedido de oração e na bênção do Salmo 40 vamos estar orando. Não importa o que você esteja passando, minha amiga. Não importa o que você esteja passando, meu amigo. Você está esperando. Não é o vereador da cidade, não é o prefeito da cidade, não é o político da cidade. Você está esperando em Deus. E de Deus vem a resposta, de Deus vem o milagre.
Não vai vir do homem da terra, não vai vir de mãos humanas, vai vir da mão do Todo-Poderoso. A providência, o milagre, a cura. Então descansa o teu coração, a bênção do Salmo 40 está sobre ti. E Deus está firmando os teus pés na rocha e colocando nos teus lábios um hino de adoração a Deus. E quem ouvir esse hino vai temer ao Senhor. Um testemunho será contado. Assim diz o Senhor para o teu coração. Deus manda dizer para a tua alma nesta noite. Um testemunho de milagre será contado por você. E você vai contar esse testemunho e maravilhas acontecerão na vida daqueles que ouvirem. Toma posse de vitória, toma posse desta oração e vamos orar nesse momento para concluir. Oremos ao Senhor com muita fé. Deus Todo-Poderoso, na tua presença, na bênção do Salmo 40, nós estamos aqui nesta noite para buscar a tua face na beleza da tua santidade. Aqui está o teu povo que precisa de uma bênção, de um milagre e de uma vitória. Senhor, tu sabes muito bem o que cada um de nós precisa. E eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe com poder, que o Senhor abençoe com virtude, que o Senhor abençoe com maravilhas, que o Senhor faça resplandecer a tua glória, faça resplandecer a tua luz, que a bênção do Salmo 40 se cumpra em cada vida. O Salmo 40 nos diz que o Senhor ouviu a oração do salmista e o Senhor ouvirá a nossa oração, que com um coração sincero nós realizamos nesta noite. E te pedimos, Senhor, que o testemunho desta mulher, que o testemunho desse homem que está me ouvindo neste instante, possa ser um testemunho maravilhoso na tua presença. Nós cremos que muitos testemunhos serão contados em breve aqui neste canal, assim como muitos testemunhos já foram contados. Deus, em nome de Jesus, abre as portas dos céus e derrama bênçãos sem medidas, bênçãos sem medidas sobre cada vida, Senhor. Inunda esta família, esta casa de bênçãos, das chuvas das bênçãos e das misericórdias. Guarda o teu povo, livra o teu povo de todo mal. Protege a tua igreja, que toda doença desapareça e que a tua bênção permaneça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te pedimos e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer. Senhor, abençoa o teu povo com as ricas bênçãos do teu poder. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, tomamos posse das bênçãos do Senhor em nossas vidas. Assim seja, amém, e graças a Deus. Graças ao nosso bondoso Deus, que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. E nunca se esqueça, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. Um grande abraço no teu coração, te amo no amor de Cristo Jesus. Tenha uma boa noite, um bom descanso e até amanhã. Que Deus abençoe sempre a paz do Senhor.